O brasileiro Matheus Silveira, de 30 anos, está preso há cerca de 2 meses nos Estados Unidos, após ser detido pelo ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega. A prisão ocorreu em 24 de novembro de 2025, quando ele estava na fase final do processo para obtenção da residência permanente, o famoso Green Card. E essa história só vai piorando o tempo todo. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá, conta essa história pra gente. Então, né, Sofia, é uma história séria, uma história de mais violência do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, Imigração e Alfândega. Essa prisão aconteceu num momento que era crucial da vida do Matheus, era o momento em que ele estava no processo final do seu green card. Ele foi para os Estados Unidos no processo de estudar, ele se casou nos Estados Unidos, ele tem uma companheira que é uma estadunidense, e nesse processo final, depois de várias entrevistas para conseguir o green card, teve um dia que chegaram na entrevista e levaram, os agentes do ICE levaram, e ele ficou preso, isso desde novembro. Esse caso voltou a chamar muita atenção, porque nessa semana, a mulher do Matheus declarou que não encontrava o marido, não conseguia mais falar com o marido, ele foi dado como desaparecido por ela, que procurou a imprensa, e isso voltou a circular nos sites brasileiros. A Hanna Silveira, que é a mulher do Matheus, ela é uma veterana de guerra nos Estados Unidos, veterana militar dos Estados Unidos, e a Hanna, inclusive, pretende sair do país com o seu marido e voltar para o Brasil com o Matheus assim que for possível, mas ele segue sendo preso, segue preso nos Estados Unidos. Sofia, isso para mim é só tortura, tá? É só tortura, porque não justifica eles continuar presos, mas a gente vai comentar um pouco mais no final. Por favor, Sofia, vou te pedir para trazer a matéria que vai falar um pouco sobre tudo o que vem acontecendo com o Matheus. Bora lá. De Brasília, vamos agora até o Rio de Janeiro. O brasileiro Matheus Silveira está preso há 2 meses em San Diego, nos Estados Unidos, depois de ser levado sob custódia pelo ICE em novembro do ano passado. Ele foi abordado durante a fase final para obtenção da residência permanente no país. Raquel Morim está lá no Rio, vai trazer para a gente informações sobre esse caso. Oi, Raquel, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você, boa semana para todos que nos acompanham. Carol, esse caso vem gerando muita repercussão aqui no Brasil e em outros países, justamente por envolver, segundo a família, uma prisão totalmente inesperada durante o final do processo migratório. O brasileiro Matheus Silveira, de 30 anos, foi preso no dia 24 de novembro do ano passado. Desde então, ele está na casa de detenção de São Diego, na Califórnia. Ele foi preso durante a fase final do processo para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos, o chamado Green Card. A CNN conversou com a esposa do brasileiro, a americana Hanna Silveira. Ela disse que acreditava que Matheus estava perto de concluir o procedimento, não esperava a abordagem do Serviço de Imigração e Alfândega norte-americano, o ICE. Ela contou que, junto com Matheus, os dois tinham ido ao prédio federal para cumprir etapas legais do processo de regularização dos Estados Unidos por casamento. E no final da entrevista migratória, 4 agentes entraram na sala e levaram o marido dela algemado. Segundo o governo americano, a prisão teve como base violações do status migratório e também a existência de antecedentes criminais. Matheus Silveira teria ultrapassado o prazo de validade do visto de estudante, que venceu durante a pandemia da Covid-19, e ele também foi condenado em 2022 no estado da Nevada por dirigir após o consumo de álcool. Apesar de toda essa situação, o brasileiro recebeu autorização para deixar os Estados Unidos de forma voluntária, ou seja, ele não vai ser deportado à força. Isso permite que o estrangeiro organize a própria partida, compre as passagens, resolva as pendências pessoais. O problema é que não tem prazo para isso acontecer. Essa autorização pode levar
muitos meses, né? E com o acordo, o brasileiro também fica impedido de retornar aos Estados Unidos por um período de 10 anos. O que a esposa falou à CNN é que os dois pretendem recomeçar a vida após essa liberação aqui no Rio de Janeiro. Como as etapas desse processo consumiram as economias dos dois, ela organizou uma arrecadação na internet, uma vaquinha online para ajudá-los a reconstruir a vida depois que esse homem for liberado. Então, o brasileiro está detido há 2 meses no centro de detenção de San Diego, na Califórnia. A gente procurou o consulado dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro, mas até o momento não tivemos resposta. Então, Pois é, Sophie, tem muitas questões nesse caso do Matheus, porque é um caso cheio de brechas. Uma delas é que a Hannah, inclusive, fala que o pedido de permanência dele, de união do casal e permanência, teria sido aprovado, mas nesse momento, nessa reunião em que eles foram, pessoas começaram a se levantar no corredor e passaram correndo, e quando chegaram na sala em que eles estavam, já com um documento que atestava ali sua prisão, e o documento fazia referência à permanência do homem no país após o visto que foi vencido durante a pandemia, o que é algo extremamente justificável. A pessoa estava no processo de pandemia, né? Possivelmente não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo seguir o seu processo ali, mas para os Estados Unidos isso não faz nenhuma, não era importante. E a Hannah e o Matheus, mesmo estando juntos ali há um período de mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, a alfândega ainda questionou se de fato essa relação não seria uma relação por algum tipo de interesse só para conseguir green card, que no caso a Hannah sempre mostrou que não era e segue evidenciando, lutando para conseguir tirar o Matheus do país nesse caso. Por quê? Porque o centro de detenção que ele está e o acordo que foi oferecido para o Matheus seria esse, que a gente acabou de ouvir na reportagem, que ele saísse do país e não retorne pelo período de 10 anos. O casamento, mais uma vez, o casamento de Matheus e Hannah aconteceu nos Estados Unidos, em San Diego, em 2024. Ele se mudou para os Estados Unidos em 2019, em 2024 se casou, e ele, esse tempo todo nos Estados Unidos, está tentando regularizar a sua situação. Ele não fugiu, ele não foi preso na situação irregular, ele teria só essas duas pontuações que foi suficiente para a polícia dos Estados Unidos, para o Donald Trump, fazer com que ele fique preso. E tem mais coisas, Sophie, como eu falei no começo, o Matheus teria sumido, ele desapareceu, a mulher não conseguiu falar com ele. No entanto, ela conseguiu posteriormente dialogar com ele, ela conseguiu contato com ele. Eu vou te pedir para trazer a matéria do G1, ela já conseguiu e divulgou isso para a imprensa. Quando ele desapareceu, ela conseguiu falar com ele durante 2 dias, teria conversado com ele no domingo, e ficou segunda e terça sem conversar com ele. Ela utilizou todos os meios possíveis, e o G1 traz agora que ela conseguiu finalmente falar com o brasileiro, e como ela consegue falar com o marido, o que tinha acontecido? Ele foi transferido ilegalmente, ele foi transferido para outro local, para que ele passe ainda pelo processo de imigração. Ele não foi transferido para já ser trazido para o Brasil, ele foi transferido de centro de detenção. E era um medo que ele tinha e que ele já tinha deixado para a esposa. Ele foi transferido da Califórnia para o Texas. E depois ele vai seguir para Louisiana. Sofia, realmente ela vai ter agora, para conseguir contato com o marido, para conseguir passagens, esse homem, ele teria, né, mais uma vez, o direito de voltar para o seu país sem a condução violenta, sem a deportação violenta. Então, ele poderia chegar em casa com as passagens, organizar tudo e fazer o seu processo de volta para o país. Inclusive, ele deveria ter um prazo estipulado para fazer esse processo, é um prazo que não foi estipulado. Então, já era um medo da família, que ele fosse solto em um dia, e no dia seguinte ele fosse preso novamente, e aí deportado de forma violenta, e ficasse preso vários meses lá até ser deportado de forma violenta. Então, já existe esse medo da família. Só que agora, ele ainda vai ter que sair e atravessar uma parte dos Estados Unidos,
para conseguir voltar para o estado, né, para a Califórnia, e daí conseguir voltar, que vem para o Brasil com ele. Ela pretende abandonar, eu já falei, né, que ela é uma pessoa, ela é veterana, né, militar nos Estados Unidos, ela pretende abandonar a sua falta de respeito e direitos humanos mínimos que não são empregados. Você ia falar para com os imigrantes, mas mentira, Sofia, nem os próprios estadunidenses, que a gente viu 2 casos recentes, um do Jeffrey e o outro recentemente. E é absurdo o que vem acontecendo nos Estados Unidos, mas isso está, o Itamaraty falou, né, que acompanha o caso e que está prestando esse apoio. Aparentemente está lento, porque desde novembro a gente tem o Mateus preso nos Estados Unidos. E além da morte da Renee Nicole Goode, recentemente 2 estadunidenses assassinados pelo Serviço de Imigração. Sophie? Minha internet deu uma falhadinha aqui, imagino eu. Pois é, Dai, é o que você está falando, não é só o... Deu. Pronto, agora você voltou. Voltei. É como você está falando, Dai, não são só os estadunidenses, os estrangeiros, né? A polícia migratória do Trump, ela se tornou uma verdadeira polícia política, né? Que está se voltando contra todos, contra imigrantes e contra não imigrantes. E eu acho muito interessante ver como ainda tem pessoas, imigrantes lá nos Estados Unidos, que acreditam que estão protegidos de alguma forma, porque, não, eu sou imigrante bonzinho, porque eu sou imigrante que já tem visto, que eu sou imigrante que tem green card, etc. E acho que isso vai oferecer alguma proteção para eles. Gente, eles não estão nem aí. Os caras estão literalmente indo prender as pessoas que estão tentando se regularizar. Vocês realmente acham que é uma questão de regularizar ou não a sua estadia no país? Não tem nada a ver com isso. Mas a essa altura, quem ainda não percebeu, realmente deu um problema aí. Mas enfim, Dai, é isso, ficamos por aqui. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.